Obrigado a você que está aí mais uma vez nos prestigiando e nos assistindo para mais um programa no nosso canal Tela Larga, um canal que fala sobre filmes e cinema de uma forma geral. Ok, vamos então ao filme desta semana. É uma produção francesa, um filme feito em 2010 e lançado em 2011, portanto um filme que não é tão antigo assim, um filme de suspense chamado A Presa. Esse filme foi, na verdade, dirigido por Antoine Blossier. O que o Antoine Blossier fez antes de A Presa? Na verdade, ele não fez nada. Este foi o primeiro longa-metragem dele, o primeiro filme em geral. A gente tem muito falado aqui sobre os novos cineastas, onde eles começam dirigindo um documentário, uma série para televisão, um curta-metragem. Porém, nesse caso, ele já começou diretamente com este longa-metragem de suspense. Depois sim, ele dirigiu uma série para TV e aí partiu então para o segundo longa-metragem. Mas vamos ao que interessa. O filme de hoje, A Presa. A Presa é, na verdade, um filme de suspense que trata de uma história bastante simples, já bastante comum no mundo do cinema, que é o seguinte: nós temos uma família que tem uma indústria química e um belo dia essa família é surpreendida por um grupo de alces que tenta invadir um milharal, que é um milharal dessa família. Eles então vão checar o que está acontecendo e são surpreendidos por um ataque de javalis extremamente famintos. Tudo, na verdade, ocorre em função de produtos químicos que estão sendo utilizados através da fábrica dessa família, visando, obviamente, o lucro. Portanto, não temos nada de inédito, né? Na verdade, a gente já há muito tem visto filmes em que o homem, pela busca do dinheiro, pela busca do progresso, pela ganância, acaba afetando a natureza e a natureza acaba se voltando contra o homem. Nesse filme, o nosso diretor também é responsável pelo roteiro. Eu acho que é um roteiro simples e que ficou bastante redondo, bastante amarrado, embora a história não seja assim tão genial conforme a gente estava falando. Mas o filme ele ganha em diversos aspectos. Por exemplo, nós temos uma direção de fotografia muito bem feita. O início do filme é maravilhoso. A introdução do filme ela começa com um dos membros da família acordando num quarto. Aquele quarto está desenhado por uma meia-luz, aparece o rosto dele através daquela meia-luz, valorizando extremamente a cena, e a partir daí a gente já começa com a história, e assim que os créditos começam a gente tem imagens belíssimas das florestas da França, temos ângulos de câmera que são diferenciados, e enfim, é uma fotografia bastante interessante. A gente percebe que o diretor se preocupou muito com isso. E no decorrer do filme nós temos a continuidade dessa fotografia bastante bonita, bastante exuberante. Há, obviamente, no meio do filme uma certa escuridão. Existem momentos que os ataques, a busca pelos javalis na floresta acontece à noite, e isso acaba incomodando um pouco porque fica uma luz um pouco escura, até por conta de ser noite. Então talvez isso incomode um pouco o espectador, mas obviamente faz parte da estética do filme. Apesar de estarmos falando de um filme de suspense, não temos aí um excesso de sustos, isso não existe. Existe sim, obviamente, uma tensão nervosa por parte do espectador em relação aos ataques de javali que acontecem. Um detalhe no roteiro que eu achei importante apontar aqui para vocês é que eles estão fazendo a busca no fim da tarde e aí a noite cai.
Então fica tudo escuro, porque eles estão no meio de uma mata, não tem luz alguma, a não ser a luz das lanternas. E ainda assim a caçada continua. E quando você coloca isso para a vida real, você para e pensa, puxa, por que eles continuariam uma caçada sabendo que eles estão no meio de uma floresta à noite e não retornariam no dia seguinte pela manhã? Isso eu acho que é uma pequena fragilidade que o roteiro apresenta. Mas, no geral, eu acho que é um filme bastante interessante. Ainda mais se a gente leva em consideração que é o primeiro longa desse cineasta. Então, eu acho que isso tem que ser levado bastante em conta. Às vezes você tem um filme que não é tão genial assim, que não tem uma história tão criativa, tão inédita, como é esse o caso, porém você tem que levar em conta também os aspectos estéticos, né? A preocupação do diretor com o som, a preocupação com a luz, os enquadramentos, reunindo-se a uma história que não é inédita nem original, mas que acaba de alguma forma entretendo e, acima de tudo, atraindo aos fãs desse tipo de gênero. Eu acho que vale sim muito a pena assistir, conferir, lembrando-se sempre de ter esse olhar. É o primeiro filme desse cineasta, então acho que ele mandou muito bem, talvez não tão bem em história, não fez feio, porém não fez nada fora do comum, nada que a gente já não tenha visto, mas fez um trabalho bastante competente e bastante digno. Uma outra coisa importante a ser dita nesse filme é que, na verdade, ele traça duas linhas de narrativa. Uma das linhas é o javali que eles precisam encontrar e precisam deter. Essa é a primeira linha narrativa. E a segunda linha narrativa, eles traçam um paralelo entre a besta, né, entre a fera, que é o javali, e o homem. É aquela famosa frase, né? O homem é o lobo do homem. Então a gente começa a identificar no decorrer da história que, tão ou mais selvagem do que o próprio javali, existe ali a presença do homem, na ganância, na busca pela tecnologia, pela modernidade, na busca pelo dinheiro, e aí assim o homem vai agindo de uma forma tão cruel ou mais ainda do que o próprio animal. Então é interessante, quando a gente for for conferir essa narrativa, a gente ir atento também para esse olhar, que é uma outra possibilidade de visão que o cineasta nos coloca. Muito bem, assistam o filme, vale muito a pena, é um filme interessante, não é um filme que me parece que teve repercussão no Brasil, até mesmo acho que nem foi exibido, mas vocês vão conseguir, sem dúvida nenhuma, localizar o filme para poder conferir, ok? Vamos então aos nossos costumeiros agradecimentos. Quero agradecer ao nosso amigo Marcelo Martins Quaresma, por estar sempre comentando as nossas postagens, por estar sempre discutindo com a gente sobre cinema. Obrigado, Marcelo. E também ao nosso amigo Jurandir Vicari, que está sempre ali também nos acompanhando, sempre curtindo as postagens na fanpage do Facebook, sempre comentando não somente sobre os filmes que a gente coloca à disposição no Tela Larga, mas também sobre outros filmes. Valeu, Jurandir, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. No mais, não esqueçam de dar um like no nosso vídeo e de acompanhar as nossas redes sociais que estão aí, olha, embaixo no nosso inbox, abaixo das informações do filme. É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção, agradeço por vocês estarem sempre conosco. Nos sigam, nos acompanhem, nos deem os seus respectivos likes e estamos à disposição. Muito obrigado. Um grande beijo para todos vocês, um grande abraço e nos encontramos na próxima semana para mais um programa. E não se esqueçam, fiquem de olho no Tela Larga. Muito obrigado, tchau, tchau!